Eu tenho um tema do sermão dessa noite, que é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Uma mensagem cristocêntrica. Sim, porque o evangelho, ele é cristocêntrico. Qualquer evangelho, ou qualquer chamadas boas novas, que não traga Jesus como centro, que não traga Jesus como protagonista, que não traga a centralidade de Cristo no arcabouço deste evangelho, se não trouxer Jesus Cristo como centro, ele é falso. Porque o verdadeiro evangelho, ele traz a centralidade de Cristo no seu arcabouço, na sua estrutura. Porque Jesus Cristo, ele é o único mediador, ele é a única rota, ele é a única via, ele é o único caminho, ele é a única artéria, ele é a única possibilidade do homem chegar até Deus. Você não vai chegar até Deus através de uma religião. Você não vai chegar até Deus não tendo um relacionamento com Deus através de uma placa denominacional. Não, você só tem um único caminho, só tem uma única rota, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, ele disse: pois existe, esse A é com H, dá sentido de existir. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Versículo 6, ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Isso aí fala de redenção. Ele nos redimiu, e redimir no contexto do original da palavra significa pagar o preço de redenção, de libertação por outrem, por alguém. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Pai Santo, esta é a tua palavra, fala a Deus e todo o nosso ser te ouvirá. Queridos, os homens, eles não tinham capacidade nem ter condição. Com a queda do primeiro homem, Adão, houve uma ruptura no relacionamento entre Deus e a humanidade. Quando Adão violou os princípios da aliança juntamente com a sua esposa, houve aquilo que a teologia chama de pecado universal. Um homem pecou juntamente com a sua esposa, e toda uma raça humana foi decaída por causa daquela violação. Mas aquilo não houve surpresa para Deus, porque ele tinha na pessoa do seu filho um plano redentivo, um plano de trazer de volta uma humanidade decaída à centralidade da sua vontade. E os homens não tinham como ter acesso a Deus, e aí Deus providenciou no seu projeto um mediador, aquele que medeia a nossa causa, aquele que intercede por nós, aquele que é o elo de ligação entre o Supremo e a sua criação. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, o ungido, o escolhido do Senhor, o escolhido entre milhares. Jesus foi o encarregado de anunciar aos homens que Deus providenciou através dele o resgate, a redenção. E é isso que o apóstolo São Paulo falou ao seu filho na fé, Timóteo. Quando você analisa as duas cartas que o apóstolo São Paulo escreveu para Timóteo, você tem uma ideia da proposta que Paulo tinha. Na primeira carta, ele procurou orientar aquele jovem pastor que foi ganho na primeira viagem missionária, quando Paulo foi em uma cidade chamada Listra. Ali Paulo foi apedrejado, houve hostilidade, mas a semente da palavra ficou. E uma mulher chamada Eunice e uma outra chamada Lóide, mãe e avó de Timóteo, absorveram aquela palavra e transmitiram a palavra para seu filho. A mãe de Timóteo, judia, seu pai grego, ele não permitiu que Timóteo se circuncidasse, porque era um selo da aliança que Deus teve com o patriarca Abraão. Timóteo só veio se circuncidar lá na frente, quando ele passou a acompanhar as viagens com Paulo.
Mas Timóteo ele foi ganho dentro de uma estrutura de hostilidade na cidade de Listra. E quando Paulo viajou na sua segunda viagem missionária, que ali ele chega, ele encontrou um jovem de nome Timóteo. E todas as referências em relação àquele jovem eram as mais positivas possíveis. Ninguém trazia nenhum discurso, ninguém trazia nenhuma fala criticando aquele jovem, pelo contrário, só o enaltecia, só trazia em relação a Timóteo predicativos abençoadores. E ali Paulo trouxe para perto, o circuncida, o leva para Jerusalém, e ali Timóteo começa a ser um valente discípulo do apóstolo Paulo. E na primeira carta, dentro de uma conjuntura desafiadora que Timóteo vivenciava no seu ministério, o apóstolo procurou orientar Timóteo como ele deveria enfrentar as perseguições, as hostilidades, como ele deveria enfrentar e tratar os discípulos da igreja. E nesta segunda carta, que dentro dos estudos teológicos, eles, os mestres, advogam que esta foi a última carta das 13 cartas escritas por Paulo. Paulo estava aqui na prisão, não mais em uma prisão domiciliar, mas o apóstolo estava em uma masmorra, vivenciando seus últimos dias de vida. Por isso que ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Ele estava vivendo os seus últimos dias de vida, mas ele não perdeu tempo em orientar o seu discípulo. E ele deixou claro nesta segunda carta, as vertentes do seu ensino, deixou claro o que é que ele queria. Ele queria: olha, Timóteo, teu ministério precisa estar centralizado em uma pessoa. Não pode ser centralizado na minha pessoa. Tem que estar centralizado em uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Olha, Timóteo, eu quero vos dizer que só Jesus Cristo é o único caminho, é o único elo de ligação entre Deus e os homens. Não existe uma outra rota para se chegar até Deus, a não ser através de Jesus Cristo. E aí, queridos, você pode dizer: mas pastor, baseado em que o senhor defende a tese de que Jesus Cristo é o único caminho para chegar até Deus? Primeiro, baseado no próprio texto que nós acabamos de ler. Pois há um só Deus, não existe outro Deus. Ainda que alguns queiram apresentar outros pseudo-deuses, mas só há um Deus. O Deus onipresente, que está presente em todos os lugares. O onipotente, que tem todo o poder, só Ele tem poder. E o onisciente, aquele que tem a capacidade de ler o que você está pensando agora. Só há um Deus que é que tem esses atributos, só Ele. E um só mediador entre Ele e nós. Eu lamento que alguns embusteiros trazem ensinos para, de maneira leviana, diga-se de passagem, nos acusar, nós evangélicos, de que não respeitamos a figura de Maria. Isso é um embuste, é um engano, é um engodo, é uma isca. Pelo contrário, eu não posso falar de caráter ilibado, eu não posso deixar de citar Maria em todos os meus ensinos que eu falo de fidelidade, de obediência e, sobretudo, de coragem. Porque eu não só vejo em Maria obediência, caráter ilibado. Eu vejo na figura de Maria uma mulher de coragem. E vou vos dizer por quê. Quando ela recebeu a missão de trazer no seu ventre o Salvador, concebido pela obra e graça do Divino Espírito Santo, ela era prometida a um homem chamado José. Ela era noiva de José. Diferente desse contexto profano, promíscuo, onde casais, antes mesmo de casarem, nem noivos são,
já estão nas camas dos motéis. O contexto daquela sociedade, daquela época, era diferente. Quando uma mulher noivava com um homem, já havia um nível de relacionamento profundo, sem caminho de retorno. Ela já estava prometida ao homem, e a família dela ligada à família do seu noivo. Isso era o contexto de casamento daquela época. Então, quando ela recebe a divina missão de carregar em seu ventre a pessoa do menino Jesus, o Messias, o verbo que iria tabernacular no nosso meio, aquele que o evangelista João disse que tabernaculou entre nós. Quando Maria recebeu esta missão, ela sabia do perigo e do risco que ela iria correr. Como ela iria chegar para o seu esposo e dizer: eu estou grávida? Como ela iria enfrentar a sua família se o seu esposo a recusasse? Como? Foi um ato de muita coragem, porque ela poderia ser acusada de adultério e ser apedrejada. Então eu vejo Maria com esses predicativos, queridos. É assim que os evangélicos veem a figura de Maria. Uma mulher santa, uma mulher separada, uma mulher de caráter íntegro, uma mulher fiel, uma mulher dentre todas da sua sociedade, que por conta da sua integridade foi escolhida por Deus, para no seu ventre trazer a figura do menino Jesus, aquele que seria posteriori o Messias. Eu vejo na pessoa de Maria uma mulher valente, de coragem, de brio, uma mulher briosa, tenaz, audaz, firme, corajosa. Ponto. Mas o único caminho, a única verdade e o único mediador não é pastor, não é pastora, não é nenhum outro líder, não é placa denominacional, não é Pedro, não é José, não é Bartolomeu, não é Natanael, não é ninguém, só Jesus Cristo. Muito menos Maria. Então, quando os embustes começam a nos acusar que o nosso Jesus é filho de chocadeira, que nós não respeitamos a figura de Maria, isso é um embuste, é um engano, é um engodo. São levianos, porque não é isso que falamos a respeito da figura dessa mulher. Porém, nós seguimos o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e a humanidade não é Maria, mas é Jesus Cristo. Não é Pedro, não é Antônio, não é José, é Jesus Cristo. Porque Ele deu a sua vida. E eu vou apresentar algumas razões pelas quais Jesus é o único mediador. Eu vou defender uma tese teológica, bíblica. Porque nós somos biblicistas, filho. Quando houve a reforma protestante, uma das 5 solas, ou 5 somente, era soli scriptura, somente as escrituras. É a nossa única regra de fé e de prática, é Bíblia. Qualquer coisa fora da Bíblia nós rejeitamos. Então eu vou apresentar algumas razões na Bíblia, pelas quais Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Eu vou apresentar para você algumas razões, algumas afirmações, que comprovam, de maneira cabal, irrefutáveis, que só Jesus Cristo é o único mediador. Primeira razão, e a primeira afirmação, que dá sustentação ao tema dessa mensagem, é porque Jesus Cristo, Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Veja o que o evangelista João escreveu. Escreveu as palavras de Jesus. Foi Jesus que disse: eu sou o caminho. Se ele dissesse: eu sou um caminho, por exemplo, existe um caminho para se chegar até o templo. Você pode vir lá, pela entrada do córrego, você pode vir por esse lado,
Se você morar aqui nas escadarias aqui por trás, existe um outro caminho. Se você morar nas escadarias aqui na frente, existe outro caminho. Então, existem vários caminhos para chegar até aqui o templo. Mas João escreveu de maneira muito firme. Ele disse que Jesus, e ele escreveu o que Jesus disse. Jesus disse, eu sou o caminho. Ou seja, por trás desse O aí, desse artigo, está dizendo o quê? Eu sou o único caminho. Eu sou o único caminho. A única verdade e a única vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma vez um camarada queria me levar para um debate e eu não perco muito tempo com essas tolices. Não, pastor, vem ao Pai ou vai ao Pai? Eu disse, meu filho, qual é a diferença que tem? O importante é ir ao Pai. Se vai, se vem, isso não é o mais importante. Não, porque no original vai, e tem Bíblia que diz que vem. O mais importante é que ele é o único caminho, rapaz. Não perde tempo com isso, não. Vai a Jesus que ele te leva. Se vai, se vem, isso é só narrativas, são contextos de interpretação. O camarada foi dar a paz do Senhor, Pai do Senhor. Não vou dar a paz não, porque a gente não vive em paz, a gente vive em guerra. Então a paz volta, filho, não tem problema. Você encontra de todo tipo por aí, né? Encontra de todo tipo. Todo tipo. Mas veja, a primeira razão que comprova que Jesus Cristo é o único mediador é porque a Bíblia fala ao seu respeito como um único caminho, um único caminho. Então, queridos, algumas pessoas acham que para serem salvas, para chegarem até Deus, é preciso fazer boas obras, é preciso procurar ser gentis, serem honestas, mas absolutamente nada disso poderá levar você ao céu, até Deus, não, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. A Bíblia diz claramente que existe céu e existe inferno. É uma pena que não se escuta mais sobre isso. É uma pena que não se escuta mais os púlpitos falando sobre inferno, juízo final. Mas existe céu e existe inferno. E a Bíblia fala mais de inferno do que de céu. Eu acho que é para lhe dar um impacto. Existem dois caminhos, um que leva à vida e o único que leva até Deus. E você vai escolher que rota você quer trilhar, filho. Deus não criou uma sociedade robotizada. Você não é obrigado a absolutamente nada. O servir a Deus é um ato voluntarioso. Por isso que muitos saem, muitos recuam na sua fé. E Deus não vai buscar ninguém lá no cabrecho, não. Porque você é livre para fazer as suas escolhas, totalmente livre para fazer as suas escolhas, mas você não é livre. Absolutamente não é livre para escolher as consequências das suas escolhas. Porque todos nós estamos debaixo de uma lei da semeadura. O que plantamos, iremos colher. Pastor, diácono, evangelista, presbítero, diaconisa, bispo, bispa, apóstolo, vice-moderador, seja lá qual for o seu cargo. Um simples discípulo membro, todos nós passamos pela lei da semeadura. O que plantamos, iremos colher. Então eu sou livre para fazer a minha escolha? Sim, sim. Mas eu não sou livre para decidir o que eu vou colher. Não, eu vou colher o que eu plantei. A Bíblia diz em Mateus 7, versículo 13: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição, ela é ampla. É larga a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, Muitos viraram as costas para Deus, muitos lançaram mão do arado e voltaram atrás. E adentraram nessa rota escorregadia. Entraram em um pântano sombrio, um pântano sem volta. Um pântano sem volta. Porque estreita é a porta que conduz
diz o texto seguinte: a porta para a vida, ela é estreita. Esse versículo diz: entrem pela porta estreita. Que porta estreita? O versículo 14 diz: a porta para a vida eterna. Versículo 13: a porta ampla, a estrada que conduz à destruição é ampla e a porta é larga, mas a rota que vai lhe levar à vida eterna, ela é estreita. O caminho é estreito. Você vê, irmão, é estreito. A porta para a vida, e a vida aqui é a vida eterna, não é aqui Zoe, vida plena, não, aqui se fala de vida eterna, eternidade. O caminho é difícil, sim, porque, queridos, em cada esquina eu tenho possibilidade para um tropeço. Não é fácil, é difícil, tem aflições, existem lutas, mas esse caminho que nos leva até Deus é um caminho de felicidade, é um caminho de possibilidades, e são poucos os que o encontram, são poucos. Em segundo lugar, a segunda razão que dá suporte à afirmação de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, é que Ele é o nosso advogado. Veja essa expressão aqui que João usou no capítulo 14, versículo 6. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Versão King James atualizada. O Paracletos, aquele que advoga a nossa causa. Quem milita nessa área jurídica sabe que os advogados, eles oferecem apoio, eles oferecem força, conselho, eles intercedem pelo cliente junto ao juiz. E a figura que o evangelista João usou aqui, apresentou Jesus como um advogado. E é tremendamente interessante isso. Essa figura de linguagem aqui, do ponto de vista da lei, o advogado, ele é um defensor. Ele deblatera diante do juiz. Ele é austero na sua defesa. Perdão, corrigindo, primeira carta de João 2:1. Ok, em vez de ser João 14:6, me perdoe. Primeira carta de João 2, versículo 1. O advogado, quando ele está lá na frente do juiz, ele enfrenta o juiz, e dentro de um fórum, quem é advogado, se Marlon não estivesse aqui, ele iria dar suporte ao que eu estou afirmando. O advogado, ele tem direito. Ele não é inferior à figura do juiz. E a figura do defensor, ele estuda as complexidades da lei. O advogado, ele transita, ele navega pelo oceano das normas múltiplas e múltiplos aspectos jurídicos. Eles transitam com desenvoltura e com precisão. Figura do advogado. Não sei se você já ouviu algum julgamento, aqueles advogados, aqueles homens preparados, os criminalistas, os que pugnam em outras áreas. O advogado, ele só pode defender um cliente com base nas evidências dos autos, com base nas testemunhas. E do ponto de vista da lei de Deus, nós já estávamos condenados, filho. Do ponto de vista da lei, nós já estávamos condenados, porque, segundo o Salmo 51, nós já nascemos em pecado. Esse é o pecado universal da queda de Adão que eu falei no início. Do ponto de vista da lei, já nascemos condenados. Para ir para o inferno, você não precisa fazer nada, viu? Fique do jeito que você está, que você vai para o inferno. Não precisa beber, não precisa se drogar, não precisa fumar, nada. Fique do jeito que você está. Não queira Jesus e o inferno lhe aguarda. Mas, pastor, dura essa palavra. Mas eu não posso aqui lhe enganar com um discurso para atender a necessidade da sua alma. Eu tenho que pregar uma mensagem que te leve para o céu.
Eu tenho que dizer para você que não existe uma outra rota, não existe uma outra artéria, só tem um caminho, uma única verdade, uma única vida, que se chama Jesus Cristo. Então perceba, do ponto de vista da lei, nós já estávamos condenados, sentenciados a uma morte eterna, mas Jesus, o justo, o nosso defensor, através do seu sacrifício vicário, ele pagou a nossa dívida e conseguiu nossa absolvição junto ao juiz. A justiça de Deus foi aplicada em Jesus, e eu fui alvo dessa justiça. Aleluia. Você pode ser alvo nesta noite se tomar uma decisão por Jesus. Jesus, com a sua morte na cruz, ele pagou o preço. E agora fomos declarados em Cristo inocente. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O aplauda nesta noite. Oh, aleluia! E mais. Colossenses 2,14, eu amo esse texto, ele cancelou, tem versões que diz o edito de dívida, versão NVT diz o registro de acusações que eram contra nós, ele cancelou. Na cruz do Calvário ele cancelou. Por isso que o homem natural não entende. Ai, aquele irmão que bebia, que roubava, que adulterava, agora é crente e ele vai para o céu? Sim, porque Cristo na cruz do Calvário, ele cancelou o registro de dívida e de acusação que era contra mim, removendo e cravejando, pregando naquela cruz. Mas as coisas espirituais, elas são incompreensíveis à cosmovisão do homem natural. Ele não entende isso. Não entende. Em terceiro lugar, e em último, existem N razões para dar suporte à minha afirmação da Bíblia, que diz que Jesus é o único caminho, é o único mediador entre Deus e os homens. Eu apresento só 3. Eu vou apresentar uma quarta aqui. Mas nessa terceira, ele é o sumo sacerdote perfeito. Para você entender essa afirmação, eu vou ler esse texto de Hebreus 8:6. Diz assim: agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, ele recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador, ele é aquele que medeia, ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em uma promessa superior. Eu preciso lhe levar ao Antigo Testamento. Em Levítico capítulo 16 fala de um dia chamado dia da expiação. Esse dia era um dia de temor, de quebrantamento, de arrependimento, que acontecia uma vez no ano, dentro da estrutura do povo hebreu. E ali o sumo sacerdote, que era o elo naquela ocasião entre o povo e Deus, ele era o representante legal de Deus entre o povo. Ele adentrava em um lugar no tabernáculo chamado lugar santíssimo, o Santo dos Santos, e ele só podia entrar ali uma vez ao ano, mas todos os anos ele tinha que fazer aquilo. E ali existia uma arca chamada a Arca da Aliança, e nesta arca toda feita, coberta de ouro, existia uma tampa que se chamava propiciatório, 2 querubins, um de frente para o outro, e ali o sumo sacerdote nesse dia, chamado dia da expiação, antes de adentrar, traziam a ele 2 animais, havia um sorteio para a escolha do chamado bode expiatório, e aquele bode que fosse escolhido naquele sorteio, em um ato profético, o sumo sacerdote colocava a mão sobre ele e o lançava no deserto. Era chamado o bode expiatório, que levava simbolicamente a carga do pecado de toda a nação. Por isso existe esse dito popular: quer me fazer de bode expiatório, eu vou levar a culpa. Vem daí. Levítico 16. E aí aquele bode se perdia no deserto.
como um ato, como um símbolo profético de levar o pecado da nação. E o outro era sacrificado. E aí sim, o sumo sacerdote adentrava neste lugar, chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. E diante da arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, ele aspergia 7 vezes o sangue daquele animal, que era sem mácula, que não poderia ter defeito. Isso era uma ponte, um elo, tipificava o sacrifício vicário de Jesus Cristo como o Cordeiro imaculado, santo, perfeito. Acontece que esse sacrifício, que este ato tinha que ser feito todos os anos. E quando o autor dos Hebreus diz, agora Jesus, o nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, porque a aliança da lei é inferior à aliança neotestamentária. Porque enquanto aquele ato cobria o pecado do povo e tinha que ser coberto anualmente, o sacrifício de Jesus naquela cruz, ele nos redimiu, ele nos restaurou. Por isso que o autor dos Hebreus diz, é um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, não precisa mais de sacrifício. Jesus Cristo naquela cruz, ele derramou o seu sangue, ele foi o cordeiro expiatório de Deus pelo meu pecado e pelo seu pecado. Não há necessidade de mais sacrifício. Em Hebreus ainda, capítulo 4, versículo 14 diz, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, ele foi à presença de Deus. Quando naquela cruz ele gritou, está consumado, o véu foi rasgado de alto a baixo. Ele agora propicia, ele agora permite, ele agora gerou a possibilidade de você chegar até Deus, sem nenhum outro mecanismo, sem nenhum outro caminho a não ser ele. Você não precisa de ninguém, você chega na presença de Deus em o nome de Jesus, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, ele penetrou nos céus na sua poderosa ressurreição. E finaliza o texto dizendo, conservemos firme a nossa confissão. Não tem outro caminho. Eu não posso negociar uma mensagem dessa. Não há outro caminho. E por fim, tremendo demais isso. Veja, Jesus, ele com o seu próprio sangue, naquela cruz, ele fez valer aquele mesmo ato do Cordeiro Imaculado, sem defeito. E se você ainda for mais atrás, você vai ver lá no Êxodo, a primeira Páscoa ainda no Egito, apontando um derramamento que nos blindaria de uma sentença de morte e que nos blinda na pessoa de Jesus Cristo hoje. Esse é o Evangelho, queridos. Qualquer coisa fora disso é engodo, engano, isca, é uma quimera. Qualquer coisa fora disso é uma falácia. O Evangelho é isso, é Jesus Cristo. E o nosso compromisso enquanto ministério é com essa mensagem. Por fim, Jesus Cristo, nele fomos justificados. Mais um termo jurídico. Justificado, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo Romanos 5:1 na versão Almeida, revista e atualizada. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Você tem acesso direto, meu irmão. Acesso direto. Pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Firme, meu irmão. Permaneça firme. Firmes e constantes. Sempre abundante na obra do Senhor. Porque tudo que você faz para Deus não é vão. Tem recompensa. A esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. 3:24 diz, sendo
justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Isso não é filosofia. Isso é lindo demais. Essa carta de Paulo ao Romano é o ápice do cristianismo, né? A partir daí surgiu a reforma protestante. A partir da leitura dessa carta, que o monge augustiniano Lutero, se expondo a esta carta, viu que a justificação nossa em Deus não era através das indulgências, não era através dos ritos canônicos romanos, mas era através de Jesus Cristo, justificado, pois, pela fé, justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção. De fato, queridos, na cruz Jesus pagou completamente a minha dívida e a sua dívida, uma dívida impagável, e fomos justificados por Jesus. E o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele usou um termo, mais uma vez, jurídico. Sim, porque nos tribunais de justiça, descrevendo a ação de um juiz, em absolver um acusado, era usada essa terminologia, está justificado. Um termo legal que se referia ao ato ou efeito de declarar a pessoa absolvida. Não, filho, não leva esse peso nas costas, não. Ah, pastor, eu não me perdoo. O senhor não conhece a minha vida, eu tomei tantas decisões erradas. Filho, acabou-se. Você já foi justificado em Cristo. Não aceite nenhuma condenação e nenhuma acusação do adversário, nem de quem quer que seja. Esses que se metem na sua vida, lhe acusando que você fez, que você aconteceu lá atrás, mande ele cuidar da vida deles. Escuta aqui, você que fica acusando os crentes, vá cuidar da sua vida. Pastor, o senhor está nervoso? Estou não, meu irmão. Mas é porque são tantas coisas que nós enfrentamos, tanta hostilidade nesse mundo. As pessoas nos acusam, nos resistem só porque nós somos cristãos. Não importa o meu passado, ainda que o teu pecado seja vermelho como a escarlate, ele vai se tornar branco como a neve. Ah, eu não me perdoo e você quer ser melhor do que Deus? Deus já te perdoou na figura do seu Filho. Então nenhuma condenação há, você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Agora não pesa nenhuma condenação em nós. Vamos lá no Gólgota para encerrar. Lá no Gólgota, Jesus crucificado, o inferno talvez em festa, porque achava que a crucificação ia acabar com o autor e consumador da nossa fé. 2 salteadores, um na esquerda e o outro na direita, um pedindo misericórdia e pedindo até que Jesus, quando entrasse no seu paraíso, lembrasse dele, e o outro querendo pressionar Jesus a sair daquela cruz e livrá-lo. Uma plateia pequena acompanhava aquilo ali. Os judeus passavam e viam escrito naquela cruz, Rei dos Judeus, e os judeus achavam aquilo um escândalo. Os gregos que passavam por aquilo ali, via Rei dos Judeus, entravam em parafuso. Isso é uma loucura. Como é que um rei termina de maneira patética, bizonha? Sim, porque o grego achava que tinha terminado, mas não tinha não. Tinha terminado nada. E o evangelista João, no capítulo 19, versículo 30, ele diz que Jesus deu um brado, e a palavra para aquele brado, no original é tetelestai. Jesus disse: tetelestai, está consumado, a dívida foi paga e liquidada, nenhuma condenação há para aqueles que estão em mim. Tetelestai, riba la berecanda la bahai, aleluia.
levado ao sepulcro, vigiado por uma escolta da guarda pretoriana, ao terceiro dia. Engraçado que as mulheres que foram as primeiras a irem ao túmulo, no caminho entabulavam uma conversa entre si: quem vai retirar a pedra? Como vai ser retirada a pedra? Como vamos entrar? Mas naquela madrugada do terceiro dia, aleluia, queridos, é isso que nos move, é isso que nos faz ser cristão, é isso que é a grande diferença em servir a esse Deus, é isso que é a mola mestra da minha fé, é isso que me faz estar aqui, queridos, é isso que me move. Meu Deus está vivo. Na manhã daquele terceiro dia, a pedra foi removida sem o auxílio das mãos humanas. E ele ressuscitou. Jesus está vivo, igreja. Ele medeia a nossa causa. Não importa. Não importa. Os nossos atos falhos, os nossos tropeços, quando não nos entende, quando somos acusados, como somos caluniados, quando nos ameaçam, quando nos acusam, não importa. Em Cristo eu fui justificado. Eu tenho uma dívida com esse Deus. Enquanto vida eu estiver, enquanto saúde eu estiver, enquanto aqui nessa terra eu estiver, nada será capaz de cerrar os meus lábios, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei aonde estava. Hoje eu sei para onde eu ia. Antes eu só sabia aonde eu estava e de onde eu tinha vindo. Mas hoje eu sei para onde eu ia. Mas quando eu descobri a obra redentiva do Calvário, eu me rendi a ela, numa noite de domingo como essa. E a cada dia eu amo mais esse Jesus, queridos. A cada dia eu tenho mais entusiasmo por esse Jesus. A cada dia eu sou mais apaixonado por esse Jesus. A cada dia eu vejo que vale a pena ter largado tudo por esse Jesus. Porque Ele me redimiu. Ele me deu a vida eterna. Não há barreiras, não há gigantes. Eu vi essa semana, acredito que pela segunda dezena de vezes, ou a terceira dezena de vezes, o sermão da minha líder. Eu estava em São Paulo naquele dia. Eu tinha um DVD que eu assisti tanto que o DVD quebrou, a mídia quebrou. Pifou, ficou sem condição de fazer leitura. De tanto que eu escutei aquela mensagem. E depois eu a achei no YouTube. Você bota lá, Valnice Milhomes, escreve lá na descrição: o oleiro, o barro e a roda. Eu não consigo ouvir aquela mensagem sem ir aos prantos, filho. Eu não consigo, na maioria das vezes, ouvir aquela mensagem sem ir aos prantos. Porque o oleiro é Deus. O barro sou eu, que Ele modela e Ele aperta, viu? E às vezes eu sinto a pressão das mãos do oleiro. E esta pressão não tem um único objetivo a não ser de procurar
descobrir as imperfeições do barro, toda pedrinha, tudo aquilo que pode macular a estrutura do vaso na sua confecção. E o oleiro aperta. E a roda, ela gira na olaria do mestre. Ela gira. E a nossa líder diz que a roda fala das circunstâncias. E quantas vezes nós somos levados no rodar da roda, nos direcionar a cosmovisão das circunstâncias e ser paralisada por elas, tomada com um espírito de incredulidade e de impossibilidades. Quantas vezes? Mas Deus está nos dizendo nessa noite, tetelestai, já foi consumado, a vitória já foi ortogada, tetelestai. E tem uma frase célebre nessa mensagem, eu os convido a assisti-la. A apóstola diz: as circunstâncias adversas, elas não me amedrontam. Fique em pé em nome de Jesus. As circunstâncias adversas, elas não me amedrontam. Você tem que dizer isso. Se levante e brade. Oh, circunstâncias adversas. Oh, gigante. Oh, gigante. Você não me amedronta. Tetelestai. Já foi consumado. Tetelestai. Tetelestai. Crede no Senhor teu Deus, estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Domingo passado, Deus disse deste púlpito que seria uma semana marcada por milagres. E algo que você estava esperando iria acontecer. Eu não esperei o último dia da semana. Na terça-feira, algo aconteceu positivo da minha vida que eu já vim esperando há algum tempo. Para aumentar a musculatura da minha fé. E assim diz Yahvé para esta semana que começa hoje. Escuta aí, filho. Quando o Espírito falou, eu tomei logo posse. Eu espero que você seja inteligente o suficiente para tomar posse também. Você vai preparar o culto de ação de graça. Escute bem. Prepare. Não, o negócio vai ser forte. Todas as pautas vão ser suspensas, porque todo domingo vai ser um culto de ação de graça aqui. Especificamente. Viu? Assim diz Yahvé, prepare o culto de ação de graça. Porque nos próximos dias, nos próximos dias, o surpreendente de Deus virá na sua vida, filho. Não deixe as adversidades lhe intimidarem. E não olhe para a roda que gira. Olhe para essa promessa. Nos próximos dias, o surpreendente de Deus acontecerá na sua vida. Eu não quero gerar uma outra expectativa. Não sei como, não me interessa como ele vai fazer. Mas que ele vai fazer, vai. Eu tenho uma aliança com ele. Você tem uma aliança com ele? Tranquilo.
Vai acontecer. Vai acontecer.